Boa noite a todos. Primeiro, eu começava por agradecer aqui à doutora Elisa Leonardo por ter aceito aqui o convite da PWN para estarmos aqui neste webinar, e partilhar conhecimento sobre o tema do pensamento ao impacto, o mindset como pilar do papel da mulher na sociedade, a neurociência explica. Apresentando aqui um bocadinho a doutora Luísa, mas eu depois vou-lhe passar a palavra para se apresentar melhor, nada do que nós mesmos nos apresentamos. É médica formada pela Universidade Piaget, com uma pós-graduação em anestesiologia e reanimação pelo Hospital do Prenda, mestrada em gestão hospitalar pela Universidade de Fernando Pessoa, em Lisboa, e doutoranda em neurociência. Temos aqui uma senhora que não para de estudar, que não para de falar, e esse é mesmo aqui o nosso espírito da PWN, sempre busca mais conhecimento, porque quanto mais a gente vai buscar conhecimento, parece que menos sabe. Doutora Elisa, é um prazer enorme para nós aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por intermédio da nossa membro, Gertrudes. Obrigada, Gertrudes, já te vi que estás aqui e por trazer-nos esta bênção, doutora Elisa, e a partilhar aqui connosco. Obrigada por se juntar a nós hoje e eu então passo-lhe a palavra e sinta-se bem-vinda. Sofia, boa noite, obrigada. Eu que agradeço, e começar a parabenizar por essa grande comunidade que sempre ouvi falar e mulheres que entraram na comunidade e hoje já não são as mesmas pessoas. Então, continue com o vosso trabalho. Estamos aqui e a agradecer o convite. E é sempre bom estar na presença de mulheres, mulheres muito inteligentes. E sei que hoje aqui vamos partilhar conhecimento, porque hoje também eu vou aprender. Estejam à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, um acréscimo do que nós vamos falar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mindset da mulher como pilar de desenvolvimento e o impacto que a mulher tem na sociedade, o que é o mindset, o nosso modelo mental, a forma como nós vemos o mundo, nós podemos mudar a volta tudo que nós temos como poder que mulher nós somos. Então, acho que podemos já começar, Sofia. Não sei se Sim, posso sim, já partilhar, pode partilhar. a minha tela, não é? Sim, pode, podem só partilhar a apresentação. Então, já está como anfitriã, pode partilhar. Ah, ok. Deixa-me ver aqui. E já agora, os nossos ouvintes estão aqui para quem quiser ser membro da PWN, inclusive a doutora. Estamos em Não sei todas as se redes consegue ver a minha sociais. tela. Ainda não conseguimos. Ah, pensamento. Alguém já consegue ver? A internet às vezes está coisa. Alguém já consegue ver a tela da doutora? Agora sim, perfeito. Conseguem? Sim, perfeito. Ok. Tem aqui a minha pequena apresentação. Eu sou médica. Conseguem ouvir-me bem, Sofia? Excelente, excelente e está Ok. muito gira na fotografia. Eu sou médica pela Unipiaget, sou pós-graduada em anestesiologia e reanimação, sou mestre em gestão hospitalar, doutoranda em neurociência das organizações, pós-graduanda em medicina de emergência e intensiva pela Liberdade Médica e sou formadora de emergência pela American Heart Association desde 2014. Sou professora universitária, consultora e gestora hospitalar e disso tudo que eu sou, eu gosto muito de ser médica. Esse é o meu, esse é o meu maior prazer, tratar as pessoas e a minha paixão por neurociência surgiu mesmo depois de eu terminar a minha especialidade em anestesiologia e reanimação, porque a anestesia trata da função cerebral por fármacos e a neurociência trata da função cerebral baseada ao comportamento que as pessoas têm. Então, são ciências similares e que aqui só veio dar aqui um sinergismo de potenciação. Temos aqui o nosso tema de hoje. Vamos falar do pensamento ao impacto, o mindset como pilar da mulher, como papel da mulher na sociedade.
Começamos com essa frase: eh, toda transformação social começa na mente de uma mulher que decide pensar diferente. Eu acho que aqui todo mundo sabe que uma mulher é capaz de mudar uma família e uma mulher é capaz de mudar uma sociedade. Então, o que a mulher, a forma de que a mulher vê o mundo, ela pode muito bem transformar o meio social e isso muda a sociedade em geral. Por que que a mulher tem um papel fundamental na sociedade? Porque a mulher é que forma, a mulher cuida, influencia, lidera, porque ela é o papel da família e tem fontes de valor e agentes de transformação como mãe, esposa, líder, dona de casa e amiga. E tendo um mindset como principal fator que fortalece a consciência, o valor, o impacto. Ser mulher é ser isso tudo, ser mulher é ter essa responsabilidade, ser mulher é ter a responsabilidade de pensar que o nosso comportamento pode influenciar no bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, mas por que que o mindset é o principal fator para com que a mulher consiga lidar com todos os desafios da sociedade? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o mindset. O mindset não é mais do que a forma de como nós vemos o mundo, a janela pela qual nós enxergamos aquilo que nos chega todos os dias, e isso tudo vai ditar o nosso comportamento. Começo por essa frase: o sucesso nunca excederá o desenvolvimento pessoal, pois o sucesso deve ser atraído, criado, conquistado e sustentado pela pessoa em que te tornas. O que é que isso quer dizer? A neurociência diz que nunca uma mulher terá sucesso se ela não desenvolver o que ela precisa desenvolver, que é o seu mindset, que é a sua competência intelectual, porque nós vamos muito atrás do sucesso. E qual é realmente a definição de sucesso? Sucesso significa saúde, saúde física e mental, relacionamento, relacionamento com Deus ou com algum ser superior, porque muitas pessoas têm o seu Deus como a natureza ou algo superior, mas a mim o relacionamento é um relacionamento divino. O relacionamento que nós temos com as pessoas, o relacionamento conjugal, é um fator determinante para o sucesso. A competência, quer dizer, uma mulher que tem uma competência pessoal e uma competência social, também é um fator determinante para o sucesso. Isso tudo vai dar o dinheiro. Então, o sucesso precisa ser atraído. Atraído com o quê? Com saúde física e mental. Precisa ser criado. Criado com o quê? Com relacionamento com aquelas pessoas que nós temos à volta. Precisa ser conquistado com as competências que nós temos, que são competências pessoais e competências sociais. E ele será sustentado pelo dinheiro que nós vamos ganhar com todos esses pilares que estejam em equilíbrio. Então, uma mulher não é de sucesso se só tiver dinheiro e não tiver esses três pilares que nós vemos aqui. Então, nós encontramos aqui duas réguas. Temos a régua do ter, que é o que nós vamos buscar freneticamente todos os dias, alcançar o sucesso pessoal, o sucesso profissional. E se nós não tivermos um equilíbrio entre o ser e o ter, nunca seremos mulheres de sucesso. Então, ser mulher de sucesso é ter um mindset de crescimento progressivo. A forma de como a mulher vê o mundo, a forma de como a mulher responde ou reage a todos os estímulos, a todos os gatilhos, bons ou maus, vai definir o seu comportamento. Então, o que nós temos dentro do nosso cérebro, porque o cérebro é a parte física que vai determinar o nosso comportamento, determina se seremos mulheres de sucesso ou não. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode. Que eu estou aqui com a tela fechada, não consigo ver os rostos. Por favor, pode intervir.
Por que que nós falamos do mindset? Porque o mindset é a forma que nós enxergamos o mundo, é a forma como nós reagimos a todos os estímulos que nos chegam e isto vai determinar o nosso comportamento. Então, mulheres reativas, e a neurociência chama de subcorticais, mulheres que respondem aos estímulos ou aos gatilhos de uma forma subcortical, dita muito o seu comportamento e vai ditar os seus resultados. Então, quantos tipos de mindset nós temos? Temos aqui a Carol Dweck, que eu convido quem não conhece esse livro, que procure esse livro, ela fala do mindset. O mindset é a nossa mentalidade, é a maneira de pensar, é o modelo mental, é a lente que nós usamos para enxergar o mundo. Existem dois tipos de mindset. O mindset rígido, desde que nós temos aqui um cadeadozinho, e o mindset de crescimento progressivo. Mulheres que têm um mindset rígido são aquelas que pensam que sabem muito, que sabem tudo, que não se deve acrescentar nada. E aquelas mulheres que têm o mindset de crescimento progressivo são aquelas eternas aprendizes. Então, o nosso cérebro tem duas características, que é a neurogênese e a neuroplasticidade. A neurogênese é a capacidade de formação de novos neurônios, e a neuroplasticidade é a capacidade de adaptação a novas rotinas, ao novo conhecimento e adaptação da nova maneira como nós podemos ver o mundo. Infelizmente, o mundo não é da forma como nós enxergamos, porque a capacidade que nós temos, o síndrome do espelho retrovisor, as nossas experiências é que nos vão mostrar aquilo que nós enxergamos. Por isso é que temos vários estímulos, mas o foco, a concentração e a resposta ou a reação das mulheres é completamente diferente. Então, mulheres que têm mindset de crescimento progressivo têm a capacidade de acrescentar o conhecimento, têm a capacidade de moldar a forma de pensar e têm a capacidade e a competência de alcançar todos os seus desafios. Então, o que é o mindset fixo, o mindset de crescimento progressivo? O mindset, quem é de mindset fixo acha que já tem habilidade e as habilidades são natas, não precisam ser treinadas, tem dificuldade em ver as próprias limitações, evita desafios, quer dizer, são aquelas pessoas que não aprendem. As coisas não mudam e não fazem sentido, e é de difícil mudança. São pessoas que acham que são azaradas, que tudo de mal acontece com eles, e estamos aqui a falar de mulheres, são mulheres que, com base às experiências passadas, elas negam novos desafios porque têm medo com base às experiências, porque não sabem que se aprenderem e treinarem novas competências vão conseguir ter novos resultados. Mas é diferente daquelas mulheres que têm um mindset de crescimento progressivo, creem no desenvolvimento da inteligência e habilidade, buscam aprendizado sem cessar, abraçam os desafios, veem os esforços como caminho da excelência e são eternas aprendizes. Têm a capacidade de superação progressiva, isso aqui é muito importante, e a mudança é uma constante e realidade. São aquelas mulheres que aceitam a propriedade de neuroplasticidade. São aquelas que conseguem mudar o meio, não do ponto de vista de um mindset compulsões inconscientes ou compulsões subconscientes. E aqui nós vamos ver como é que isso afinal funciona, como é que funciona um cérebro de uma mulher de mindset fixo e como é que funciona o cérebro de uma mulher de um mindset de crescimento progressivo. Temos aqui o Michael Jordan. Michael Jordan, acho que todo mundo já conhece. Conhece, é o melhor jogador de todas as épocas, né, de basquetebol. Ele disse que ele é um sucesso porque ele errou mais de 9.000 cestas, perdeu quase 300 jogos. E em 26 diferentes finais de partida, ele foi encarregado de jogar a última bola que venceria o jogo e falhou. Ele tem uma história repleta de falhas e fracassos. E é exatamente por isso que ele é um sucesso. Então, as falhas não nos devem parar. As falhas não nos devem pensar que nós não temos
competência ou capacidade de resolver alguns problemas que nós temos. E como nós vimos aqui, o pilar do sucesso, primeiro vem a saúde física, a saúde mental, relacionamento, principalmente o relacionamento conjugal, ele influencia bastante no sucesso que a mulher tem e determina a sua performance, os seus resultados, as suas competências. É importante pensar que quando temos um desafio novo, nós temos que nos capacitar e a busca de conhecimento para conseguir resolver problemas mais sérios. E isso chama-se inteligência. A inteligência é a capacidade de resolver problemas graves. Isso depois tudo a consequência é dinheiro. Então, o sucesso nunca excederá ao desenvolvimento pessoal, pois o sucesso precisa ser atraído com a saúde física e mental, criado com o relacionamento que nós temos com as nossas pessoas e com a sociedade, precisa ser conquistado com as competências que nós vamos buscar, e essas competências são pessoais e sociais, e precisa ser sustentado, porque sem dinheiro também não conseguimos sustentar. Então, o que a neurociência fala sobre o mindset da mulher? Existe uma estrutura física, essa estrutura chama-se cérebro, e o cérebro tem várias camadas, como vocês veem aqui, eu coloquei aqui um cérebro bem colorido, temos aqui a parte azul, a parte verde, amarela, e cada uma dessas partes tem um significado no comportamento e na ação que nós temos. Nós somos simplesmente seres sociais e seres sensoriais, e nós recebemos estímulos a todo momento. O cérebro recebe mais de 400 mil bytes de informação por segundo, mas o nosso cérebro foi formado para conservar energia, porque o nosso cérebro tem competências inatas que nós chamamos do cérebro primitivo, que é dormir, comer e procriar. Porque o bebê, quando nasce, ele não é ensinado a comer, não é ensinado a dormir, não é ensinado a procriar. Então, quem só dorme, quem só come, quem só procria, tem o cérebro primitivo. E aqui nesta área azul de frente, chama-se córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é a área da intelectualidade. E aqui nós vemos mulheres que têm um mindset de crescimento progressivo, são mulheres que vão treinando o seu intelecto. A neurociência diz que as habilidades finas, as habilidades de competências intelectuais devem ser treinadas. O sucesso está na repetição, o sucesso está na constância. Isso vai determinar depois a disciplina e nós teremos um hábito agora. Se nós tivermos hábitos ou tivermos costumes de fazer coisas que vão desenvolver esta área verde aqui, que é a área subcortical, nós vamos ter resultados subcorticais. Então, vocês veem aqui um cérebro, aqui ele está cortado temos aqui um corte coronal, tem aqui a parte do sistema límbico, que é a área das emoções, que é a área subcortical. E nós temos aqui o córtex e essa parte frontal, temos uma área emocional e uma área estritamente racional. Então, mulheres que têm um mindset de crescimento progressivo têm essa área desenvolvida. Mas como é que nós, afinal, como é que funciona? Qual é o mecanismo fisiológico do comportamento ou da reação em relação aos estímulos? Nós somos seres sensoriais, nós recebemos estímulos a todo momento, pode ser visual, pode ser auditivo, ou mesmo um pensamento gerado. Existe aqui, nesta área, antes, temos aqui a medula, por exemplo, recebemos um estímulo visual, esse estímulo vai até a medula e chega até aqui. Existe aqui um filtro, chama-se Sistema Ativador Reticular Ascendente. O que é o filtro? O filtro é o nosso foco. Aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos faz ter desejo, que nos faz tomar decisão, ele passa da medula e sobe até a região subcortical. Por exemplo, alguém fez algo que eu não gostei, ele vai até aqui a área subcortical. Se for uma mulher que responde por estímulos e que tem o cérebro subcortical,
que é o cérebro estritamente emocional, esta informação vai chegar até aqui no sistema límbico, vai liberar a dopamina. Esta dopamina vai fazer com que haja uma resposta motora. Então, mulheres que têm o sistema ativador reticular ascendente para estímulos superficiais vão reagir aos gatilhos que lhe chega a todo momento. Se for, e aqui, ok, aqui nós temos esse cérebro que até aqui está mais bonitinho, e aqui nós temos aqui o que realmente acontece quando respondemos a estímulos do ponto de vista subcortical, que são mulheres reativas. Vai liberar dopamina e vamos ter aqui um sentido de perigo, ou pode ser prazer, ou interesse, ou rejeição, ou curiosidade, ou apego ou indiferença. E chega uma resposta. A resposta, em vez de subir até aqui na região do córtex pré-frontal, ela vai ficar aqui na região motivacional ou emocional. E o que será como resposta? Vai se interpretar mal os estímulos, tem baixa capacidade de foco consciente, não prioriza com estratégia, confunde emoção com razão, ela vai simplesmente reagir. Tu não és bonita, ela vai reagir. Tu também não és bonita. Se for uma mulher que responde com base ao córtex pré-frontal, que tem um mindset de crescimento progressivo, a informação vai subir e ela vai dizer: eu sou bonita, eu sei que eu sou bonita. Então essa pessoa não precisa de resposta. O córtex pré-frontal, ele inibe impulsos emocionais, pensa antes de agir, cria novos padrões em vez de repetir os antigos, resolve problemas complexos, é disciplinado, tem foco e direção e gera pensamentos estratégicos. Por que mulheres com reações subcorticais determinam o meio em que estão? Porque elas reagem a estímulos, compulsões estritamente emocionais ou compulsões inconscientes. E isso vai formar cada vez mais o que? O perfil comportamental. Então, como é que se forma uma mulher que tem um córtex pré-frontal ou que tem uma resposta subcortical? Genética. Infelizmente, nós não herdamos só características físicas, a cor dos olhos dos nossos pais, nós herdamos também características emocionais. Nós herdamos feridas emocionais. E isso tudo vai definir o nosso perfil comportamental. A genética, a gestação da nossa mãe, a nossa primeira infância e a história de vida vai influenciar na formação do nosso mindset. Como? Mulheres que tiveram rejeição são adultos que normalmente fogem de responsabilidades. Mulheres que viveram ou foram criadas em meios de medo são mulheres estritamente dependentes emocionais. Mulheres que tiveram uma história de abandono, foram abandonadas pelo pai ou pela mãe, ou viveram em lares com muita agressividade, formam-se mulheres ansiosas. Que tiveram um espelho de traição, por exemplo, que viram o pai a trair a mãe ou viveram num ambiente de traição, formam-se mulheres narcisistas. E mulheres que sofreram injustiça na primeira infância, ou que tiveram alguma história de vida, ou que tiveram alguma dessas feridas emocionais, vão se formar esse perfil comportamental. Isso vai ditar o que? Os nossos sentimentos, vai ditar a nossa performance, os nossos resultados, a nossa consciência e vai formar o nosso mindset. Então, perfil comportamental, que é estruturado por aquilo que nós temos dentro do nosso cérebro, vai ser formado pela genética, pela gestação das nossas mães,
pela primeira infância e pela nossa história de vida. E isso vai formar aquilo que nós somos, vai formar o nosso mindset, a forma de como nós enxergamos o mundo. E daí formam-se os perfis comportamentais. Temos o executor, o comunicador, o planejador, o analista. E aqui são mulheres que estão incluídas na sociedade, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, e tem uma história, por exemplo, familiar. Elisa, só um Existem minuto. Elisa, bebés. só um minuto. Eu vou pedir aqui à senhora Odalisa Miguel, Helena Mutamba, que desligue, por favor, o micro. Eu acho, eu já, só um minuto. Porque Consegue está, desligar? eu vou desligar, Uhum. porque, Ok. só um minutinho, e já te passo também aqui com tornar a fria. Ai, só um minuto. Peço desculpa, Elisa, pode continuar. Já Conseguem desliguei. ouvir? Sim, conseguimos, conseguimos. Ok. Então, formam-se aqui bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. As mulheres bebês são aquelas que precisam ser cuidadas sempre. As crianças educadas, temos mulheres adolescentes que são as birrentas, essas normalmente são disciplinadas. E temos as mulheres adultas, aquelas que têm o mindset de crescimento progressivo. E as idosas, aquelas que não fazem nada, são conformes. Isso tudo formado pelo perfil comportamental. E assim forma-se os níveis de competências. Quais são os níveis de competências que a neurociência dita? São quatro. Temos mulheres incompetentes e inconscientes, são aquelas que não sabem que não sabem. São mulheres que têm um mindset fixo, não aprendem, não querem mudança, pensam que são azaradas, que tudo só acontece de mal com elas, que tudo que lhe é proposto para fazer hoje, elas decidem com base às experiências passadas, mas temos aquelas que são incompetentes, conscientes. Eu sou uma eterna incompetente consciente, porque aqui eu sei das minhas fraquezas. São aquelas mulheres que se permitem aprender, que se permitem desenvolver a neuroplasticidade, que é a neuroadaptação, que tem sempre uma chance, uma forma de resolver problemas. E quando começamos a resolver problemas, nós vamos no terceiro nível, que é a competência consciente, é aquela que quando nós começamos a adquirir conhecimento e começamos a ter mudança do nosso comportamento e mudança a nível do seio social que nós estamos, e depois entramos no nível de competência inconsciente. São aquelas mulheres de sucesso que têm saúde física e mental, um relacionamento estável, mas estamos a dizer que aqui não é linear, porque quando nós falamos linear, é uma linha isoelétrica, não há vida. A vida tem sempre altos e baixos. Temos aqui mulheres com competência inconsciente e o resultado que todo mundo busca todos os dias. Vamos ter que ter dinheiro. Isso tudo é resultado daquilo que nós somos, daquilo que nós enxergamos o mundo. Então, por que que fazemos o que fazemos? Por que que às vezes não conseguimos lidar com os desafios que nos apresentam? Existem causas. Porque muitas mulheres têm o síndrome do espelho retrovisor, a tomada de decisão é baseada às experiências passadas, por isso é que não conseguem mudar e sair da mesma bolha. Segundo, a falta de propósito. Quando não se tem um propósito, quando não se tem um objetivo, e o objetivo tem que ser mensurável, temporal e inegociável, não sais do mesmo sítio onde estás. Quando tens a procrastinação, que é o isolado incidente, tomas decisão na sexta-feira, na segunda-feira não vais fazer aquilo que te propuseste a fazer, e seria o gatilho para a mudança do local onde estás para melhorares a tua vida. A falta de um agente de autorresponsabilização, um mentor. Precisamos ter alguém que nos incentiva e que está a 3 ou 4 passos adiante de nós. O ciclo de influência medíocre. Aquelas 5 pessoas que nos rodeiam
vão ditar os nossos resultados. As 5 pessoas que mais nós conversamos vão ditar a nossa performance e vão ditar se nós seremos mulheres de sucesso ou não. Um outro fator, a falta de desenvolvimento pessoal. Quando temos um desafio e queremos resolver esse desafio com as competências que nós temos agora, nós não vamos resolver. E depois aqui vem o quê? Decepção. Então, temos que ir à busca do conhecimento e temos que ter um mindset de crescimento progressivo e temos que ser eternas incompetentes conscientes, saber das suas falhas, ir à busca dos resultados e você vai ter performance. E o último é a falta de urgência. Vou fazer amanhã e estás a adiar o teu sucesso. Isso é baseado numa tomada de decisão. A tomada de decisão é voluntária e nós tomamos decisão quando nós vemos uma recompensa. E a recompensa tem sempre um fator aqui emocional, que vai ditar o quê? O motivo de ação. Não pode ser a motivação antes da tomada de decisão. Quando fazemos só quando temos motivação, nós nunca vamos tomar decisão e vamos olhar na recompensa com base aquilo que nos motiva. Isso depois vai liberar dopamina, vai liberar o desejo, vai se tornar uma constância porque vamos fazer todos os dias. Teremos aqui o treinamento de disciplina e vai se tornar o hábito. O hábito é tudo aquilo que estamos habituados a fazer e quando deixamos de fazer, sentimos falta. Depois tem a neurogênese e a neuroplasticidade, que é a capacidade de regeneração de novos neurônios e a adaptabilidade que os neurônios têm. E temos aqui fatores que estimulam a neuroplasticidade, vou correr aqui um pouquinho, que são exercícios físicos, sono profundo, alimentação, aprendizagem contínua, resolver problemas complexos, meditação e controle emocional e ter relações saudáveis. Aqui falamos muito do relacionamento. O relacionamento dita muito os nossos resultados. E os fatores que inibem a neuroplasticidade, o stress, sedentarismo, sono de baixa qualidade, alimentação inflamatória, ambientes tóxicos familiares, profissionais, relacionamentos tensos, mulheres com relacionamentos tensos têm problemas de saúde mental e isso tudo vai descambar em relação ao sucesso e repetição de hábitos negativos. Então, qual é a verdadeira fórmula do sucesso? A fórmula do sucesso está aqui, está no desconforto. Nós precisamos fazer o que é difícil, o que não gostamos, o que não queremos e o que temos medo. Quando conseguirmos fazer isso durante algum tempo, vamos treinar disciplina, foco, determinação, resiliência. E aqui nós vamos começar a fazer a caminhada para a mente. O que é a caminhada para a mente? Já pensaram o que vocês pensam quando estão distraídos? Porque a nossa mente não para. A nossa mente, ao contrário do que muitos pensam, é contra o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a mente é primitiva. A mente gosta de conforto. E normalmente o que nós queremos fazer para mudar o estado que nós temos hoje, para chegarmos àquilo aonde nós queremos chegar, nós precisamos ir contra a mente. Então, quando uma mulher consegue controlar os pensamentos e controlar os sentimentos, ela vai mudar o que está à sua volta. Mas isso só fazendo o que é difícil, o que não quer, o que não gosta e o que tem medo. E o medo aqui é a maior trava. Por quê? Porque nós decidimos não seguir em frente em relação aos nossos sonhos porque temos medo de falhar, porque temos medo de viver a mesma experiência que vivemos no passado. Esse é o síndrome do espelho retrovisor. Para terminar, tenho aqui uma frase para todas as mulheres que estão aqui a ouvir, que acompanharam durante essa pequena explanação. Quando a mulher transforma o seu mindset, torna-se versão mais consciente de si mesma. Constrói uma sociedade mais justa, evoluída e sustentável, elevando assim o nível educacional, emocional e moral de toda uma geração. Obrigada.
Sofia, terminamos. Ai, fogo, foi ótimo. Foi Vou ótimo, sair daqui parabéns. da tela, porque eu não conseguia ver ninguém. Não? Ah, pois. É. E agora, olha, olha só as palmas, parabéns. E agora Ah, deixamos aqui, temos aqui o nosso os nossos minutos de perguntas, respostas, partilhas. Pode não ser uma pergunta ou uma resposta, posso mas se parar quiseres de partilhar algo. partilhar? Podes, sim, 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 só pode para ser. E assim já conseguir. consegues, sim. Olha, Maria, na Chihuahua, força, Maria. Ai, sou a primeira. És sempre, parabéns. Peço desculpa, estou aqui. Mariana Joala, olá, boa noite. Boa noite, Estou de folga, Maria. o que é bom. Muito obrigada pela explanação, doutora. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Eu tinha duas questões para fazer. Eu entendi que o tema está muito voltado para a mulher, mas será que é porque estamos na PWN, porque eu entendo que o que explanou também, se calhar, podia ah, se estender para outros géneros. E essa era a minha primeira pergunta. E a segunda é relativamente às pessoas que nos rodeiam. Ah, nós somos o somatório das 5 pessoas com quem nós convivemos, e isso é beijamente sabido. Estamos sempre a falar sobre isso, mas a minha questão é para pessoas que têm um ciclo muito pequeno, muito fechado, e muitas vezes são mesmo aquelas pessoas do ciclo familiar, e são mesmo aquelas pessoas que também têm muitos entraves e não facilitam o crescimento ou não apoiam os sonhos e tudo mais. Eu acho que vi alguma vez que ah, nós podemos escolher pessoas que nos rodeiam que não sejam pessoas, como livros. Por exemplo, eu tenho tentado fazer isso e a cada ano eu escolho um tema em que quero me aprofundar mais. Às vezes eu fico 2 anos no mesmo tema, como 2 anos atrás eu fiquei só em escritos africanos e aprender mais sobre as nossas histórias. Mas se isso de alguma forma vai amenizar mesmo e atenuar a influência daqueles que estão mais próximos. Como eu disse, principalmente para as pessoas que têm os ciclos mais fechados e têm dificuldade de abrir esse ciclo. Obrigada. Podemos já responder, Sofia. Sofia está com o microfone desligado. Sim, 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 Elisa, podemos. Hum, sim, olha, Maria, trazemos essa perspectiva, essa narrativa, porque temos aqui mulheres, e dizer que o nosso comportamento depende daquilo que nós temos como blindagem cerebral. É a resposta que tu tens em relação aos estímulos. O que o outro diz, e pode ser uma ofensa ou um elogio, isso é a perspectiva dele. A forma de como você recebe o que o outro diz, a forma de como você reage ou responde vai ditar aquilo que tu tens no teu subconsciente. Então, quem determina o nosso comportamento somos nós. Por isso é que quem se envaidece com um elogio é subcortical, porque você tem que ter aqui o autoconhecimento. Então, isso dá para falar nas duas vertentes, na vertente masculina e na vertente feminina. Mas nós, como estamos a falar diretamente para mulheres, então aqui nós citamos as mulheres tendo essa blindagem cerebral, tendo esse mindset de crescimento progressivo, que isso vai ditar o comportamento e vai mudar o que tem, as pessoas que têm em volta, porque nós sabemos que, eu acho que aqui tem maioritariamente mães, donas de casa, e quando a mãe chega a casa tem um outro perfume, tem outra alegria. Então, uma mãe com um mindset de crescimento progressivo muda o meio em que está, muda o pensamento dos filhos e muda também o pensamento do cônjuge, né? E nós podemos ditar, sim,
o caminhar do nosso relacionamento. Falamos, a segunda pergunta falou sobre o ciclo. Nós falamos aqui da roda, chamada roda da mediocridade, que são os fatores que a neurociência dita com base ao não crescimento, né, na vida, e fala-se aqui das pessoas que mais nos rodeiam. É triste dizer, mas o meu professor diz que não terás um crescimento profissional se tiveres só rodeada pela família. Existe aqui uma resposta da neurociência por que os nossos familiares são os últimos a nos apoiar nos nossos projetos. Eles negam por amor. Isso é bem estranho, não é? Por quê? Porque nós lá no passado, os pais, e eu vejo isso, e é uma forma que eu vejo agora em relação à minha vida como mãe, a nossa educação é sempre de restrição. Não fala com pessoas estranhas, não recebe coisa de pessoas estranhas. Isso nós vamos captar e quando crescemos, se chegar alguém e nos dizer, olha, Sofia, tem um cheque agora de US$ 1 milhão, tu vais ter receio de receber, porque foste moldada a não receber coisas de pessoas estranhas. Por quê? Porque é sempre para o perigo. E os nossos familiares não nos apoiam por amor, não é por inveja, é por amor. Por quê? Porque eles têm medo da ousadia dar errado. E principalmente quando temos famílias que não têm um crescimento ou empresarial e todo mundo vive com síndrome do espelho retrovisor. Tu vais começar esse projeto e se der errado, vais te decepcionar, vais ficar triste. Então, o nosso sucesso, infelizmente, está nas pessoas que nós não conhecemos. Por isso é que os nossos projetos, as primeiras pessoas a apoiar-nos são aquelas pessoas que nós não conhecemos. E as 5 pessoas que estiverem rodeadas a ti, eu digo sempre, pelo menos 3 têm que estar acima de ti, porque você vai ditar o crescimento. Uma tem que estar no mesmo nível, vai começar a dosear o teu crescimento e, se puderes, também vais puxar essa pessoa. E uma tem que estar abaixo de ti e vai ditar o teu nível de liderança, a tua forma de influenciar e ajudar as outras pessoas. Então, quando um familiar, você que tem um projeto, um familiar não te comprar, e às vezes, em vez dele chegar e dizer, eu estou a vender aqui um perfume, esse perfume são 10 mil kwanzas, os nossos familiares têm que chegar, olha, eu vou pagar 20 para influenciar. Ele vai vir te pedir de graça, porque ele sabe que isso não vai evoluir. Por quê? Porque ele tem o síndrome do espelho retrovisor. Mas ele não te nega por inveja, ele te nega por amor. É muito estranho, mas é assim. Não sei se alguém tem alguma opinião também, Sofia, se quiser. Maria, conseguimos? Ou faltou, tem aí, ou surgiram outras Não, dúvidas? sim. Não, sim. Obrigada. É algo para ruminar, porque depois também temos a questão da. Sofia, perdemos a Maria. Acho que a Sim, conexão. acho que perdemos, sim. Mas podemos avançar para a Yolanda e depois Sim, voltamos à sim. Maria. Yolanda, força. Estás sem som, Yolanda. Ah, eu peço desculpa. Ah, Maria, É, olha. Ah, Maria, força, desculpa. força, tinhas caído. Já voltamos a Yolanda, Maria. Já voltamos a Maria. Yolanda, vamos Peço acabar com a desculpa. Maria, já voltamos a ti. Maria, força. Sim, peço desculpa por isso. O que eu estava a dizer é que depois volta a questão dos perfis de personalidade, que uma das coisas que também que eu fui aprendendo, algumas de nós fomos aprendendo, é a questão dos perfis das pessoas que mais facilmente se comunicam, mais facilmente não, e as outras são
pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas, a questão de criar ou estabelecer pontes, criar relacionamentos, e para algumas pessoas fica bem mais difícil. Eu falo por mim, eu muito facilmente falo com as pessoas, sou muito de deixar as pessoas à vontade, mas depois o passo a seguir é que é o mais difícil. E então fica muito mais difícil abrir o ciclo Uhum. quando sai da zona de conforto, porque a zona de conforto é naquela parte mais superficial. Olá, como está? Lá, 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 mas para entrar mesmo para o ciclo e para as pessoas terem influência sobre ti, a pessoa tem que se deixar conhecer, tem que se mostrar vulnerável, tem que estar disponível. E esta é uma parte que também tem que ser trabalhada individualmente, terapia e livros e não só. Exato. Muito obrigada. E realmente, a Maria tocou aqui num aspecto muito importante. O perfil comportamental forma-se, o perfil comportamental aprende-se. Nós, quando nascemos, viemos com completos da nossa carga genética, a genética dos nossos pais, pai e mãe, avós, e vamos aprendendo. Então, a nossa primeira infância, a nossa história de vida vai formar o perfil. E nós aprendemos. E quando, e a neurociência aqui fala do mindset de crescimento progressivo, quando descobrimos que nós temos a oportunidade de mudar o perfil, mas essa mudança não está no conforto, é o que a Maria disse. Sair do conforto, a mudança está no desconforto. E o treinamento, constância, disciplina, vais conseguir. Aqui é só mesmo constância. E fazer aquilo que tens medo. O que é difícil, o que não gosta, o que tens medo, o que não queres. Vais conseguir. Acho que podemos ir na Yolanda. É isso mesmo. Perdemos a Yolanda? Não, estamos aqui, está aqui. Yolanda, força? Boa noite, doutora. Boa noite a todos os membros da PWN. Antes de mais, doutora, gostaria de agradecer pela excelente partilha. Obrigada, E Yolanda. queria só aqui reforçar um ponto que a doutora falou, é sobre a mente. Eu Uhum. recentemente tive num evento também semelhante com a Sim. neurocientista brasileira Érica Bellon. E nesse evento eu aprendi que a nossa mente é formada pela mente consciente e pela mente subconsciente. A mente Uhum. consciente só é formada por 5% e o subconsciente é formada por 95%. Esses 95% é aquilo que a doutora já disse, é formada pela primeira infância, pelos hábitos dos ambientes que estamos, ou seja, a nossa história de vida. E a gestação, né? Queria só reforçar esse ponto. E, por outro lado, doutora, na análise comportamental, faço muito essa análise para mim mesma, e eu tenho um perfil comportamental muito analítico, e vai de acordo da minha realidade. Eu sou uma pessoa muito analítica, que apresenta resultados, mas sou muito analítica. E, sendo assim, vou para a minha realidade e gostaria de obter aqui o feedback da doutora. Eu estou num ambiente que praticamente para mim já eu acho e estou à procura de melhoria. Esse foi um dos motivos que me fez entrar na PWN. Eu estou rodeada de pessoas, como a doutora disse, temos que estar no mínimo rodeada de 5 pessoas que possam nos ajudar, 3 das quais estejam acima de nós. Eu, apesar de eu estar nesse ambiente, eu sinto que, apesar de ter pessoas que estão acima de nós, mas em termos de mente, eu acho que estou mais acima dessas pessoas. Estou mais acima dessas pessoas. Então, eu preciso sair desse ambiente com a máxima urgência. Aí surge também um medo. Ok, Uhum. eu tenho uma família, tenho alguns dependentes. Vou Uhum. largar Estou a e, perceber, Yolanda. Tomada a decisão. sim, difícil. Tem momentos que eu digo, vou largar e vou começar tudo de zero. Mas também algo dentro de mim, não.
não largues, vai à procura enquanto tiveres aí, mas vai te capacitando. E é que eu estou a fazer. Então, eu queria também ouvir aqui a opinião da doutora. Ok. Se hoje no subconsciente em largar e depois ir à procura enquanto não tenho nada, ou mantenho ali enquanto estou à procura. Yolanda, agradeço, conheço muito bem a doutora Erika Belon. Ela é formada em administração e fez a neurociência levada à gestão empresarial. Primeiro, é que nós temos aqui que pensar o seguinte: tudo tem um objetivo, tudo tem que ter um propósito, e o propósito tem que ser construído. O objetivo tem que ser mensurável, temporal e inegociável. O que você quer é mudança de estágio, mas a mudança de estágio não se pode tomar decisão com base à emoção. Tem que se tomar decisão com um fator estritamente racional. Primeiro, eu vou tomar a decisão de mudar, porque eu sei que eu tenho uma recompensa. Mas será que eu já estou nas condições de largar o que eu tenho agora para começar o que eu tenho do zero? Será que eu tenho competências cognitivas suficientes para gerar ou dar continuidade a esse propósito que eu tenho? Às vezes não. Preciso melhorar aqui alguma questão de competências. Se for, por exemplo, para a formação de um projeto, um negócio que quer fazer, quer entrar na vida empresarial, precisas entender de administração, precisas entender de gestão, estratégia, planificação, execução, precisas entender de gestão de recursos humanos, finanças, gestão comercial, marketing. Então, aqui tem uma série de conhecimentos e condições para com que você consiga depois resolver realmente os seus problemas. Porque se você toma a decisão com base à emoção, só porque achas que no lugar onde estás já não consegues ficar, mas não tens outra forma de conseguir resolver os teus problemas, isso é decisão estritamente subcortical. Então, precisas primeiro colocar na balança o que você tem e quando te vês preparada do ponto de vista de competências e material, tu podes sim tomar decisão e mudar. E outra coisa, o poder não significa que são pessoas de sucesso. O estar acima de nós não é status, não é dinheiro, ok? É saúde física, mental, é ter competências sociais para poder se relacionar, e principalmente as pessoas que estão acima de nós têm que ser líderes de verdade, não são pessoas que estão apoiadas nos cargos, ok? E quando falamos de ter três pessoas acima, não é porque estão hierarquicamente acima de nós, é porque são pessoas de sucesso que conseguiram chegar aonde nós queremos chegar. E isso forma um sucesso. O sucesso nunca excederá o desenvolvimento pessoal. São pessoas que são e têm, e não são pessoas que só têm poder ou só têm dinheiro. Ok, Maria? Yolanda, muito obrigada. Obrigada, doutora. Foi um Obrigada. prazer. Obrigada. Obrigada. Gertrudes, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Sofia, boa Boa noite, doutora noite. Elisa. Ai, Gertrude, a Gertrude é suspeita aqui para me fazer pergunta, Sofia. É verdade, bem suspeita. Olha, primeiro queria agradecer, que eu acho que soube há pouco, né? Acho que é um tema muito interessante e, de alguma maneira, queria agradecer a Sofia também, porque com a PWN eu aprendi que a função de nós mulheres é ajudar umas às outras, né? A sermos melhores. E a PWN foi e tem sido muito importante nesse papel. Por isso é que eu disse, a Sofia tem que se conectar com a doutora Elisa. É importante fazer essa conexão e eu tô muito feliz por ter sido essa ponte, né? Para que duas pessoas muito especiais pudessem se encontrar e pudessem partilhar os seus conhecimentos.
e dizer obrigado. Só não queria fazer nenhuma questão por enquanto. Ai, olha, Obrigada. obrigada. E eu acho que isso, e aqui a Gertrudes resumiu mesmo aqui o que é PWN, é conectarmos umas às outras, porque quando a gente É vê que alguém é importante, é irmos buscar, conectamos, e a doutora Elisa veio aqui e nos motivou e inspirou. Mas antes de terminarmos, temos aqui uma pergunta da Maria. Yeah, que Uhum. aqui não podemos sair sem, acho que sei que sem as perguntas estarem todas resolvidas. A Maria diz: ai, deixa-me ver aqui. É possível ser estritamente só racional? Não, não, Maria. No córtex pré-frontal, nós temos uma área emocional e racional, porque toda tomada de decisão tem um fator emocional. Vamos dar um exemplo. Eu quero ser médica. Isso é uma tomada de decisão racional. Gosto da sensação de ser médica, gosto de estar com uma bata. Isto é uma sensação emocional, mas depois vem o racional. Para seres médica, tens que estudar, tens que abdicar de tudo que você gosta. Você tem que abdicar de festas da família durante 6 anos. Quando terminas a tua faculdade de medicina, tu pensas que terminaste. Nós chegamos e recebemos os diplomas. Quando chegamos no dia seguinte, temos que fazer uma especialidade. Começamos na especialidade mais 5 anos. Essa é a parte racional. O racional é o que você precisa fazer para conseguir chegar na tua conquista e aí tu vais ter a sensação emocional. Porque se tiveres só a sensação emocional de vestir a bata e ter um estetoscópio e não estudares, não abdicares do que gosta, do que queres, não vais conseguir conquistar aquilo que queres, não vais ter essa sensação emocional. Então, o córtex pré-frontal tem a parte anterior, que é emocional, e depois vem a parte racional. E que tem que estar assim. Porque se você continua só na sensação de querer ser, de querer ter e não fazeres para realmente chegar, não vais conseguir. E esta parte é a racional. Então, o racional e o emocional andam assim. Já dizia a minha avó que oração sem ação não é nada, não é? Até Nada nós, quando oramos a Deus, nós oramos, mas temos que fazer também a nossa parte. tem que Não fazer. é? Então não basta só crer, 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 se não nos E dedicamos, se não trabalharmos para isso, não vamos chegar onde queremos. não vamos. E eu percebi que, afinal, querer não é poder. É verdade. Só querer não é poder. Tem que Só querer fazer. não é. Tem que, pois, tem que haver ali um verbo de executar. Ação, sim, Ação, tem é que ter verdade, ação. tem que haver ali uma E a ação. ação é estritamente racional, porque a ação é dolorosa. É. Por isso é que nós dissemos que a mudança está no desconforto. Tens que fazer o que é difícil, o que não queres, o que não gostas. E Maria, o que tens medo, falar, é treinamento, é constância, disciplina e vai se tornar um hábito. Porque o perfil comportamental foi aprendido, então pode ser desaprendido e voltar a treinar. Vais conseguir, Maria. Olha, e uma coisa que Não, se fala muito. ela já conseguiu, Maria é uma estrela. Vocês têm que se conectar. Eu depois passo também aqui o número da doutora Elisa, porque Eu quero ter é uma também uma pessoa que você filha. tem que conhecer. A Maria Natividade é Eu uma luz. gosto de aprender. E uma coisa que se fala muito, Sofia, é Sim, sobre reprogramação mental. Não existe sim. reprogramação mental. Existe É. uma nova programação consciente. Porque Consciente. aquilo que nós temos nosso vai ficar lá adormecido. É como se fosse. Tu podes me cutucar, mas depois tu não vais entender quem vai ser a pessoa que vai te responder. Então, nós temos a nossa programação inicial, que é Uhum. inconsciente, porque é baseado na nossa primeira infância, a história de vida, e formam aí sentimentos, mas depois, quando nos propusemos a ter uma programação nova, é ser consciente, racional. Mas não Até nos parece que deixamos. fica, as pessoas dizem, até parece que fica outra pessoa, porque é racional a trabalhar isso. É Temos a verdade. Yara, por favor, Yara Galeano. Sim, Yara. Boa noite. Boa noite, Yara. Que foto Muito, linda.
Oh, que maravilha! Muito obrigada, doutora. Eu tenho muita pena. Infelizmente, surgiu aqui um compromisso de última hora. Queria tanto estar no início da sessão. Oh, Pois, porque essa sessão fala muito, e como a Yolanda disse, fala muito comigo sobre os motivos pelos quais eu cheguei à PWN. Então, eu não vou repetir tudo o que já foi dito, mas eu queria aqui partilhar algo com as demais participantes que estão desde o início da sessão, e o pouco que eu ouvi, obviamente eu percebi a linha da apresentação que foi feita. Dizer o seguinte: mudar o padrão comportamental que nos trouxe até onde nós estamos, e agora nós desejamos um novo, é extremamente desafiante, não por aquilo que a gente quer, e a doutora também já disse muito bem que não basta crer, nós temos que agir. Só que o fosso que há entre o crer e o agir, não é que as pessoas não saibam que têm que agir, e muitas vezes até não é que as pessoas não saibam o que têm que fazer. A parte dolorosa da mudança é termos que olhar para nós mesmos e olharmos para partes de nós que nós não gostamos tanto assim, e principalmente porque muitas das vezes nós estamos num lugar, estamos numa forma, num mindset que já não nos satisfaz porque passamos por dores, porque as coisas não correram bem, mas muitas vezes porque nós fomos meio que nos colocamos num lugar de vitimismo, não é? E quando nós começamos a querer mudar o nosso mindset, aquilo que nos levou a tomar modelos de decisão, consciência, nós temos que olhar para as nossas próprias falhas e reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós falhamos, independentemente dos motivos que nos levaram a falhar, mas que nós fomos os agentes e o principal agente daquilo que nos trouxe até ali. É muitas vezes tão doloroso de assumir essa responsabilidade de ator principal da nossa vida, que muitas vezes atrasa-nos, nós recuamos, e há quem até nem sai desse lugar, porque olhar para dentro, eu acho, na minha própria experiência de vida, olhar para dentro foi das experiências mais dolorosas que eu passei, mas foi também das melhores coisas que eu consegui fazer. Nossa, que profundo, meu Deus. oh, Hoje. oh, Yara, podemos apresentar as duas, Yara. É mesmo. Eu queria tanto participar nessa sessão porque eu fiz várias etapas, vários programas. Eu sempre partilhei meio que aqui na PWN alguns programas. Eu sempre disse, eu comecei por fazer a transformação psicoemocional. Por situações da vida que me levaram, me obrigaram mesmo, eu tive que obrigatoriamente passar por essa avaliação psicoemocional e foi, eu me lembro muito bem do dia em que eu sentei e conversei comigo mesma. Eu percebi tudo sobre a minha mente, sobre a minha formação. Eu até fiz uma análise, uma avaliação que aqui em Angola, não sei, eu acabei por não perceber o seu currículo, mas foi um neurocientista, eu fiz uma avaliação que ele viu pelo formato do meu corpo, da minha cabeça, e ele explicou muita coisa sobre as circunstâncias da gravidez da minha mãe, de circunstâncias do meu nascimento, e depois fiz todas as etapas. Mas eu me lembro muito bem o dia em que, depois de eu ter consciência, né? Depois de ter feito vários diagnósticos, vários programas, eu sentei comigo mesma e me deparei com esse cenário. Eu disse, isto não é nada bom. Não era péssimo, mas não era bom. E eu sabia o que é que eu tinha que fazer para chegar ao outro lado. E eu tive que tomar a decisão de querer fazer essa mudança com tudo aquilo que implicava. E implicou me desconstruir de muita coisa. Hábitos, costumes, pessoas, horários, gostos. E foi muito doloroso mesmo, foi muito doloroso. Mas, como eu disse, e eu quando cheguei à PWN foi por causa disso, eu estava à procura de pessoas que tivessem que me transmitissem
esse lugar de realização, de reconstrução. E até já agora aproveito aqui para dizer também às minhas colegas que é por isso que eu gosto muito de modelos de excelência, porque eu adoro ouvir os processos que as pessoas passaram, as decisões que tiveram que tomar para chegar ao outro lado, porque não é só ação, há muito do querer, e o querer não acontece magicamente, nós temos mesmo que sentar, porque primeiro é a desconstrução, e só depois é que começamos um processo de construção. E é isso. Uau! Mudança está no desconforto. Foi difícil. E vamos aqui a Yara. Olha esse coco, Yara. Só ver o coco, parece que vai cair. Uma imagem muito linda. Muito obrigada, Yara. Amamos. Eu amei a tua intervenção. Acho que todos nós. É muito bom, Yara. Isabel, vai ser a última. Já estamos mesmo aqui em cima do tempo. Isabel Quitamba, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Conseguimos sim. Boa noite. Ai, já estava com muitas saudades de participar. De Sabes que, participar aqui. Elisa, sabes que a Isabel é que é a nossa anfitriã dos webinars. Ela, Oh, Isabel, ela é a prazer. nossa Muito anfitriã. gosto. Muito Eu só estou gosto, aqui a Elisa. substituir provisoriamente. Ah, ok. Muito gosto, muito gosto. Ouvir a Yara trouxe-me aqui um déjà vu. Parecia que estava a me ouvir a falar. Porque tal como a Yara também passei por um processo de transformação. Tanto é que transformação hoje eu acho que é a palavra que mais me representa. E eu tenho a borboleta como o símbolo dessa transformação. Transformação, como a Yara disse, não vou ser aqui repetitiva, é dolorosa, é difícil. Temos que abdicar de muita coisa. Coisas, pessoas, lugares, trabalho, sonhos. Coisas que às vezes até pensávamos que eram um conjunto de fatores que nos definiam, mas, e como a Yara disse também, quando chegamos ao outro lado e conhecemos o novo eu, percebemos que toda aquela parte dolorosa de nos conhecermos, de abdicarmos de tudo, de olharmos para o nosso passado, entender o que é que nos levou a ficar assim naquele determinado momento e o que é que foi o maior fator de transformação. Eu costumo dizer, quando partilho com as pessoas, que quando cheguei do outro lado eu senti que ganhei superpoderes. O poder da confiança, o poder da atitude, o poder de me sentir bem comigo mesma e principalmente de não depender de validações para realizar aquilo que eu posso, consigo e luto para alcançar. Esses superpoderes, assim, tal como a borboleta mesmo, me fazem voar e ter certeza de que o céu é o limite. E eu aconselho a todas as pessoas a fazerem essa transição, a se autoconhecerem, a se autovalorizarem, principalmente, e a não terem medo de merecer o melhor. Principalmente nós mulheres, acho que a nossa educação, a parte cultural também, no nosso país, leva-nos a nos subestimar muito. Depois vem a síndrome da impostora, depois vem a cobrança da sociedade, e nos colocamos tão para baixo que não temos tempo de lutar para mudar o quadro. Lutar para, sim, ser uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa esposa, mas também uma boa profissional, também uma mulher bonita, também uma mulher cuidada, também uma mulher que gosta de si.
uma mulher que se merece e que se basta. Isso é, isso é assim, é do melhor que há. E quando chegamos nesse nível, não tem quem, não tem quem diga o contrário. E chegamos num nível de uma tamanha autoconfiança que o céu é mesmo o limite. Então, fiquei muito triste. Eu também tive um compromisso de última hora e não consegui entrar mais cedo. Mas sim, continuo a acompanhar, já acompanho o trabalho da doutora, vou continuar a acompanhar e aconselho a todas que estão aqui presentes. Quem nunca fez uma sessão de terapia, uma, ou uma autorreflexão mesmo, sozinha, que faça, vai ver que no dia a seguir vai acordar de forma diferente, vai olhar o mundo. Exatamente. Um beijinho para todas as mulheres que estão aqui, que conseguiram participar, porque, como disse a Sofia, eu, sendo a host da casa, cada webinar é transformador, é mesmo transformador. Cada tema nos transforma. Então, não vou ser mais, não vou me alongar mais. Um beijinho a todas, tenham um bom final de semana. Muito obrigada, Sofia, por mais um tema tão interessante e tão necessário para falar entre mulheres, com mulheres e recebermos a experiência também de uma mulher. Muito obrigada. Ai, obrigada a vocês hoje, tu e a Yara, meu Deus, Elisa, parece que combinaram-se. Ô, Sofia, eu gostei daqui deste. Isto é um ambiente PWN, nós só crescemos. Acho que quem prova uma vez quer sempre mais. É Estão de verdade. parabéns, estão de Olha, parabéns. obrigada. Acho que vamos ter um novo membro PWN. Ah, vamos. Não, não só a Elisa, como todas as senhoras estão aqui que não são PWN, têm que Mas olha, obrigatoriamente entrar. olha, as minhas convidadas, a Vitória, a Patrícia Matamba. Tenho aqui as minhas duas madrinhas, Helena Matamba, temos a Jéssica, minha colega. Tem muitas médicas aqui. Aí Uau! é? Oh, ótimo. Uau, Ótimo. A doutora Odalis. Um beijinho a uau. todas. Sandra também? Olha, Sandra também entrou. Que bom. Estou E muito então, feliz. estamos já aqui na reta final e foi muito Sim. bom. Mas antes de irmos, eu sei que a Elisa já pôs ali uma frase, mas se quiser ler de novo uma palavra de incentivo, que quando nós saímos daqui nos represente e nos faça lembrar, nós ficaríamos muito gratos. Ok. Primeiro, agradecer o carinho, essa energia boa, porque nós somos energia, nós somos adenosina trifosfato. Se nós vivemos é porque nós somos energia, somos a produção daquilo que realmente nós respiramos. O ar que nós respiramos, para quem não é médico, o oxigênio entra na nossa célula e é transformado em energia, ATP. E eu senti essa energia, senti esse carinho entre mulheres e nós precisamos nos unir, mulheres angolanas batalhadoras, inteligentes e com um mindset de crescimento progressivo. Queria dizer aqui que é importante não pensar no limite, tirar mesmo as crenças limitantes. Terapia é vida. Terapia não é para as pessoas doentes, terapia é para pessoas saudáveis, para com que nós tenhamos saúde mental, porque sem saúde mental nós não temos sucesso. Sem saúde mental temos stress, afeta a nossa saúde física, afeta o relacionamento, afeta a busca de novos conhecimentos, isso vai influenciar na nossa competência e vai afetar nos nossos resultados, não teremos dinheiro. Então, para terminar aqui, vou voltar a falar da frase que eu gosto muito. O sucesso nunca excederá o desenvolvimento pessoal. Vou repetir. O sucesso nunca excederá o desenvolvimento pessoal, pois o sucesso precisa ser atraído pela saúde física e mental,
criado pelos relacionamentos que nós temos conosco mesmo, com as pessoas que nos rodeiam, precisa ser conquistado pelas competências que nós vamos adquirir, e são competências pessoais e sociais, e precisa ser sustentado, e só se sustenta o sucesso com dinheiro. Então, se não tivermos a harmonia dessas 4 palavrinhas, nós não seremos mulher de sucesso. Então, um beijinho, muito obrigada. Senti esse calor, esse apreço, esse carinho vindo de mulheres. Sofia, eu só tenho a agradecer. Eu que estou mais. Epá, estou em êxtase aqui. Muito obrigada Obri- pelo carinho. Obrigada a nós. Foi muito E que bom. seja a primeira de muitas. Sempre que quiser participar nos nossos programas, temos webinars mensais, tal como a Yara também disse, Modelo de Excelência, que é um programa presencial de partilha muito forte. Juntem-se a nós. Além disso, também temos outros programas de formação, todos no objetivo de capacitar mulheres, que as mulheres possam ir até mais longe, conhecer-se, descobrirem-se e, como a Isabel disse, chegarem até mais longe, porque o céu para nós é o limite. E quem quiser mais saber sobre a PWN, temos o nosso site em www.pwn.net e estamos em todas as redes sociais. Obrigada a todos pela presença, desejo um bom início de final de semana e um beijinho e o nosso abraço, doutora Elisa. Um beijinho grande. Até à próxima. Obrigada, Sofia.